Então, continuando aqui com o Dr. Michio Kaku, doutor em física pela Berkeley, na página 298, ele diz: em vez de congelar o corpo e romper as células, um processo mais confiável para obter a imortalidade talvez seja completar o conectoma da pessoa. Nesse caso, o médico terá todas as conexões neurais do paciente num disco rígido. Basicamente, a alma fica num disco, reduzida a informações. No futuro, alguém será capaz de ressuscitar o conectoma e, em princípio, usar um clone ou um monte de transistores para trazer a pessoa de volta à vida. Isso aqui é uma previsão científica, que nós não temos tecnologia para isso, mas fazendo uma previsão científica, é isso, né? Teria que pegar os dados da memória da pessoa e passar para um disco rígido, ou seja, um computador. É mesmo, é? Aí, aí você consegue fazer a pessoa imortal, porque que a pessoa é, a consciência da pessoa já está no computador, é uma coisa desse tipo. E ainda nesse assunto, o doutor em História, pela Oxford, Yuval Noah Harari, no livro Sapiens, então na página 420. Imagine outra possibilidade. Suponha que você pudesse fazer um backup do seu cérebro para um HD portátil. Backup é uma cópia, né? Você faz uma cópia da sua memória e coloca num HD portátil, ou seja, num computador. E então rodá-lo em seu notebook. Seu notebook seria capaz de pensar e sentir como um sapiens, ou seja, como um ser humano? Se sim, ele seria você em outra pessoa? Ou seja, você estaria no computador? Dentro do computador? Tem cara de Matrix, né? E se os programas de computador pudessem criar uma mente totalmente nova, mas digital, composta de códigos de computador completa, com um senso de eu, consciência e memória? Se você rodasse o programa em seu computador, este seria uma pessoa? Se você o deletasse, poderia ser acusado de assassinato? Talvez logo tenhamos a resposta para essas perguntas. O projeto Cérebro Humano, fundado em 2005, espera recriar um cérebro humano completo dentro de um computador, com circuitos eletrônicos no computador, emulando redes neurais no cérebro. Enfim, então o doutor em História, Yuval Noah Harari, está dizendo que existem esses projetos, né, de você fazer um cérebro, reproduzir um cérebro, né, a fim de tirar a informação de um ser vivo, um ser humano, e colocá-lo, transferi-lo para um computador. Então está tudo interligado, né, numa previsão futura, científica, do que pode acontecer futuramente. Né? O que nós vamos poder ver futuramente. Porque, por exemplo, na Idade Média, se alguém falasse assim, lá no futuro as pessoas vão viajar numa máquina voadora, lá no futuro nós vamos poder viajar numa máquina, num pássaro grande, uma máquina, e viajar de um país para o outro. Aí a pessoa da Idade Média ia falar, você é louco, isso não existe, é impossível. É impossível. Sobre o celular, ou o telefone, na Idade Média. É primeiro o telefone. No futuro, nós vamos conseguir conversar com alguém de outro país usando uma caixinha. A gente vai conversar em tempo real. A pessoa da Idade Média diria, isso é impossível hoje. O que para nós seria impossível, seria impossível, né? Então aqui está, esses livros, esses doutores estão falando de previsões para o futuro. Mas tudo, né, tem limite, né, Júnior? Tudo tem limite na vida. O ser humano, ele é limitado, a gente tem que lembrar disso. O ser humano é limitado. Sim, eu concordo. Ele tenta ser ilimitado, mas ele nunca vai ser eu concordo. ilimitado. O ser humano vai ser sempre limitado. No meu jeito de entender, o ser humano de fato é limitado. Porém, é inegável que os cientistas, né, o ser humano, com a ciência, consegue criar muita coisa que o que nós temos hoje, a tecnologia que nós temos hoje, para pessoas de algumas décadas atrás,
seria uma coisa incrível. Nossa, como que pode um automóvel ter GPS, Waze? Né? É uma coisa espantosa. Existem automóveis que já estão sem motorista. Para pessoas de décadas atrás, se falasse isso, eles iriam dizer, ah, não, isso aí é impossível. Mas hoje vemos que não é impossível. Hoje, nós temos um celular, eu consigo conversar vendo o rosto da pessoa. Quando eu era criança, sei lá, isso seria uma coisa muito futurística. Mas hoje é uma realidade. Ou seja, essa questão de essas previsões que esses doutores estão falando, que no futuro pode acontecer isso, de você pegar o cérebro, a informação, a memória e colocar no computador, para nós pode ser um absurdo, assim, nossa, que coisa absurda, isso é ficção científica. Mas vai que daqui a 100 anos ou 50, isso não comece a existir. Não, mas você tem que lembrar, por exemplo, da robô Sofia. Tem informações na cabeça dela de humanos, que eles colocaram na cabeça dela, no cérebro mecânico, né? Que é uma inteligência artificial. Todo tipo de informação que nós temos, ela tem. Né? Que é um tipo de ideia também. É por aí. Ela tem informação mundial de todos os seres humanos. Ela conversa como se fosse um humano, é incrível, dá até medo aquela máquina, se olhar assim, pensa, nossa, é um humano ali, mas não é, a gente sabe que é uma máquina, mas ela é incrível, É uma genoide, é um robô, em vez de ser... o genoide é o feminino de Android. Android, que é um... isso. Então, que a ideia é diferente da ideia que esses doutores estão falando, né? Que seria de você pegar mesmo, por exemplo, a Lilia, tudo que ela é, a consciência dela, você pega essa informação e transfere para o computador. Aí a Lilia vai estar no computador. Aí caso a Lilia morra, aí você consegue clonar o corpo dela, aí você pega aquela informação que já está salva no computador e passa para o clone. Você está falando de uma forma diferente. É uma forma diferente. É uma das formas que esses livros abordam. Existe outra forma também que o Dr. Michio Kaku, o doutor em física, também que diz, em vez de você utilizar um corpo humano clonado, você pode usar um robô. Aí no caso seria a Genoide, né? Isso, aí você pega a informação da Lilia, que morreu, por exemplo, em vez de colocar num corpo ou do Zé Carlos. Isso, ou do Zé Carlos que morreu, em vez de colocar num clone, um clone biológico, você coloca essa informação, essa minha consciência, num robô. Aí é como se eu fosse um robô totalmente metal, ou outro elemento, né? Mas não vai ser biológico, mas a minha consciência vai continuar sendo a mesma. Ou seja, essa tecnologia não é de agora, mas é uma previsão científica de que isso tem a probabilidade de acontecer no futuro, né? É isso. Então, o último ponto que eu escolhi é sobre Provérbios 18, verso 21, que fala sobre o poder da língua. Que o pessoal fala que é o poder da palavra, enfim, língua. Que é um assunto um tanto controvertido, né? Eu tenho uma forma de entender isso, que fala que a vida e a morte está no poder da língua. Existem pessoas que entendem assim, eu não entendo dessa forma, mas pessoas entendem assim, que elas falam que você tem que determinar, ou seja, quando você vê uma situação ruim e fala que a situação é ruim, ou seja, você verbaliza, essa situação é ruim. Isso significa, de acordo com o entendimento dessas pessoas, que a coisa vai continuar ruim e pode piorar, porque você está determinando que a coisa é ruim. Essas pessoas que entendem dessa forma dizem que você tem que dizer o contrário. Você tem que dizer que a situação está boa. Não, a situação está boa. Se você está gostando do nosso vídeo, dê um joinha e no final compartilhe. Porque falando, verbalizando, externando essa fala de que a situação está boa, a coisa vai ficar boa. Eu particularmente não entendo dessa forma. Eu entendo que essa questão de Provérbios 18, verso 21,
que a vida e a morte estão no poder da língua, é parecido com o que está escrito em Tiago 3, versos de 5 a 10, que diz que com a mesma língua, ou seja, com a boca, nós falamos coisas boas, que são bênçãos, e falamos coisas ruins, que são as maldições. E dependendo do que nós falamos, nós podemos destruir uma pessoa ou abençoar uma pessoa. Ou seja, é no sentido de que se eu vejo uma pessoa que está para baixo, está deprimida, eu posso dar uma palavra de consolo. E isso vai ajudar, de certa forma, a pessoa. Não é uma coisa assim do tipo, eu determino que você agora estará bem e a pessoa automaticamente estará bem. Não é dessa forma que eu entendo. Eu respeito as pessoas que pensam dessa forma, mas não é dessa forma que eu entendo. Entendo que a sua palavra de consolo vai ajudar, de certa forma, a pessoa a se recompor, a organizar um pouco o pensamento e ir melhorando aos poucos. Mas a pessoa vai ter que também ter outras ações, né? Não é somente a palavra de consolo. Eu que estou dando a palavra de consolo, também eu posso ajudá-la, ou financeiramente, ou ajudá-la de outras formas também, não só falando, né? E a pessoa que também está com problema vai ouvir o consolo e também vai agir de alguma forma. Isso para o bem ou para o mal. Eu posso acabar com a pessoa, eu posso acabar zoando a pessoa, usando a minha fala para acabar com a pessoa. Você não presta. Vamos supor que se a pessoa não presta, é verdade. Mas se a pessoa tem as suas qualidades, né? Se a pessoa é uma pessoa que presta, digamos assim, então eu vou falar que ela não presta? Então aí já é uma mentira. Então você está acabando com a pessoa. Você é uma pessoa inútil. Todos nós temos as nossas dificuldades. Todo mundo tem as suas dificuldades e todo mundo tem as suas qualidades. Por exemplo, existem áreas em que eu tenho muita dificuldade, enquanto eu vejo que outras pessoas têm facilidade. Eu fico até com uma inveja. Nossa, você consegue fazer isso com tanta facilidade e eu tenho uma dificuldade? Mas também existem coisas que eu tenho habilidade e outras já não têm. Então, cada pessoa tem os seus limites, cada pessoa tem o brilho próprio. Isso varia de pessoa para pessoa. Certamente que sim. Né? Então eu penso esse poder da língua nesse sentido, de você dar um conselho e acaba, de certa forma, levantando a pessoa. Ou de você deixar a pessoa para baixo. É o poder da morte. Significa, você vai morrer e a pessoa morre na hora. Não. Não é dessa forma que eu entendo. Né? E tem a ver também com o que Jesus disse em Mateus 5, verso 21 e 22, que Jesus associa o assassinato com o falar mal da pessoa, como se falasse mal, matando a pessoa de uma mal da certa pessoa, forma. Assim, xingar a pessoa, assim, rebaixar a pessoa. Matar a pessoa por dentro. É como se fosse um tipo de morte, né? Uma morte por dentro, né? Jesus fala assim, como se fosse xingar a pessoa, rebaixar a pessoa ao nada, reduzir ao nada, né? É nesse sentido. Agora, esse sentido de determinar, eu penso assim, é bom ser uma pessoa determinada nesse sentido. Eu sou uma pessoa determinada, eu vou fazer, mas eu sei que pode ser que não aconteça. Nesse sentido, eu entendo que está certo. Agora, determinar no sentido, eu determino que isso vai acontecer, isso significa que com certeza vai acontecer. Eu não entendo dessa forma. Se a situação está ruim, eu vou falar, eu determino que a situação vai estar boa hoje ou amanhã. Pode ser que não aconteça. Eu não penso dessa forma. E é isso. Comentem aí. Dê um joinha, compartilhe o vídeo, ative o sininho e se inscreva no nosso canal, tá bom? Tchau, gente. Ai, ai, ai. Tá, então. Ai, ai, ai. Incrível. Tá, então tá bom. Deixa eu me segurar um pouquinho. Oi, aqui é o Zé. O sotaque tá fanho, o Você sotaque. falou meio assim, mãe, Quando eu falo brincando, sai. Gravando. Oi, aqui é o Zé. E Lilian. Hoje nós vamos falar. Ai, depois você conseguiu me segurar sempre. Não é outra.
Vamos lá, gravando. Bem, o último ponto é o poder da língua, que está Você em... vai falar mesmo com essa parte de você rindo? É Provérbios sério? 18, 20. Tá Sério bom. que você quer usar essa Quarta. parte de você rindo? Corta gravando. Peraí, vamos conectar.